Então, tem aqui embaixo a referência, esse é um journal específico de diabetes que fala, primeira coisa, doutor, doutora, discuta primeiro as informações mais relevantes para o autocuidado. Antes de qualquer outra coisa, discuta primeiro as informações mais relevantes, porque provavelmente são as primeiras coisas que você fala, que é o que ele vai lembrar. 2. Use frases do tipo, isto é muito importante. Coloca uma lupa ali para ele saber que, putz, é aqui que eu tenho que olhar. Isto aqui é muito importante, porque também aumenta a chance dele se lembrar, tá? Então, dá contorno, põe luz, holofote no que é mais importante. Pontua. Isto é muito importante. E deixe para dizer o que é muito importante primeiro, ok? Faça perguntas abertas, obviamente, que permitem que ele verbalize sentimentos e preocupações. Use técnicas da entrevista motivacional, que a gente já vai falar, e desenvolva um plano de ação a 4 mãos. Essa figurinha traz a ideia, né, de que nós temos que ver o nosso paciente por 2 lentes. E ele também tem que se enxergar por 2 lentes. Problema, solução. Nós precisamos focar na solução. Eu não sei se você sabe, ter um mindset mais orientado para a solução é uma competência. E como toda competência, pode ser ensinado, aprendido. É claro que existe alguma porcentagem disso que a pessoa nasce com um mindset mais para orientação para a solução ou mais para o problema. Mas é muitíssimo comum que os nossos pacientes, eles, principalmente se estiverem muito pouco engajados, desengajados, pouco ativados, pré-contemplativos ou contemplativos, que eles se coloquem quase que numa posição de fatalismo, né? Assim, colocando o locus do controle externo, sabe disso? Quer dizer, terceirizando o controle da doença. Se Deus quiser, ou eu não dou conta, o meu diabetes não tem controle. Então, esses pacientes, sinal de alerta quando eles trazem esse comportamento que não tem foco na solução e só ficam enxergando as barreiras e as dificuldades, não conseguem direcionar para a solução, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, como fazer, e principalmente aquele que tem uma visão muito fatalista, tá? Da evolução da doença, com locus de controle muito externo. Eu como assim porque a minha mulher faz a comida muito gostosa, né? Eu faço isso, eu fiquei assim porque o meu chefe, então essa terceirização também é um ponto de alerta, é uma bandeira vermelha que a gente precisa usar a entrevista motivacional. O que a entrevista motivacional vai falar? Primeiro, expresse empatia ouvindo reflexivamente. O que é ouvir reflexivamente? É espelhar a fala do paciente. Isso significa que quando ele te traz uma fala, você devolve para ele como uma imagem em espelho. O exemplo que eu dei agora, vamos ver, acho que dá para usar aqui. Esse paciente, por exemplo, que me falou, doutor, eu como demais porque a minha mulher faz uma comida muito gostosa. Como é que é ouvir e devolver reflexivamente? Ou espelhando a fala dele. Você devolve o que ele falou e põe uma pimentinha nisso. Então, eu disse, ok, então você está me dizendo que você come de uma forma não saudável porque a culpa é da sua esposa. Não, doutora, não é bem assim. Tá, não, mas você me disse que come. Mas é porque também, né, doutora, ela faz uma comida muito gostosa. A gente segue. Eu falei, ok, você tá me dizendo que ela faz uma comida muito gostosa. Tô repetindo o que ele fala. Por quê? Para permitir que aquela fala ressoe nele, para que ele se ouça novamente. Dentre outras coisas.
E eu disse, tá, mas você me disse que você também trabalha, né? Trabalho. Sim, e você passa o dia todo fora, sim. E você me falou que toma café da manhã na empresa e almoça na empresa. Aham. E você, à noite, também faz um MBA. Aham. Tá, então eu tô entendendo que você toma café fora, você almoça fora, no refeitório do trabalho, e você lancha à noite fora. E você come ruim porque a sua esposa faz comida gostosa, mas a maior parte do dia você nem tá em casa. Entende? Então é refletir, devolver o que ele falou com um pouquinho de pimentinha para o quê? Para ajudá-lo a se escutar. Para ajudá-lo a reestruturar o seu pensamento. Isso na TCC, na terapia cognitivo, pensamento comportamental. Eles chamam, né, de método hipocrático, né, que você vai mostrando para o paciente as inconsistências da fala, não para confrontá-lo, não para que ele fique com aquela sensação de que o rei está nu, né, fui pego aqui em flagra, mas para que ele possa ouvir-se, refletir sobre tão absurdo que é aquilo que ele está dizendo, reconsiderar e reestruturar o erro cognitivo ou viés cognitivo, ok? Conforme a TCC fala. O segundo da entrevista motivacional, né, que fala-se, é rolar ou fluir com a resistência do paciente. Você lembra que a palavra que caracteriza a pré-contemplação é resistência? Horizonte no tempo, nunca. Meu avô fumou a vida inteira, morreu com 90, então. Esses pacientes, né, que estão muito pré-contemplativos ou contemplativos, se beneficiam muito da estrutura da entrevista motivacional, que foi criada, inclusive, para esse perfil de paciente, que são os mais desafiadores, né? Então, de novo, rolar com a resistência. Ele vai trazer um monte de barreira, um monte de dificuldade, você não vai para o confronto, você evolui, segue conversando, desvia o assunto, muda de assunto, volta mais tarde, mas tenta encaminhá-lo para focar na solução e não no problema. Ah, é porque é muito difícil lá em casa, muitos filhos, minha vizinha. Sim, mas dentro da vida que você tem, que é complexa e eu respeito, como que você pode encontrar algum espaço para cuidar de você? Foco na solução. Uma outra estratégia muito bacana é amplificar a discrepância. O que é isso? É ajudar o paciente a enxergar a inconsistência entre o seu comportamento e os seus objetivos pessoais. Uma experiência que eu tive com um adolescente era a queixa da mãe era: esse menino só fica deitado no sofá o dia inteiro, assistindo, sei lá, jogando videogame, no celular. Ele só fica o dia inteiro jogado no sofá. Conversando, ele me disse que ele quer ser jogador de futebol, né? Então, amplificar a discrepância é discutir com ele como é que é a preparação para um jogador de futebol. O que ele precisa mais precisa fazer? Ele precisa fazer muita atividade física, ele precisa ter preparação física. Entendi. E como que você acha que você acha que você está pronto, assim, caso você vá para um teste numa escolinha de futebol? Você acha que você está fisicamente condicionado, preparado? Não. Uhum. Bom, você sabe, né, que o sucesso é o encontro aí da oportunidade com preparo. Você não acha que seria interessante já começar a se preparar para que, caso a oportunidade passe? Então, é um pouco, se isso vai dar certo ou não, vai depender de uma série de variáveis, mas é um pouco trazer, deixar o paciente enxergar a discrepância que há entre o que ele deseja e o que ele faz. Como é que a gente aproxima a intenção da ação? E por fim, o quarto item é aumentar a autoeficácia. O que significa aumentar a autoeficácia? É aumentar a capacidade dele de acreditar que ele consegue. É como eu dei aquele exemplo do sexto anista.
que virou R1 hoje. É uma insegurança danada, né? Claro que ainda bem, de certa forma, porque, enfim, né, a gente acaba também, se a gente acha que, eu consigo, sem ter o conhecimento e sem ter a habilidade, a gente sai fazendo um monte de iatrogenias, né? Então, é aquilo que a gente falou. Para o autogerenciamento, você precisa de um tripé. Você precisa de conhecimento, você precisa de habilidade e você precisa de autoeficácia, né? De confiança, vamos dizer assim, de que você é capaz. Senão, você pode ter muito conhecimento, né? Você pode saber passar um catéter, ter muita habilidade, mas se você não confia, você está ali inseguro, no mínimo seu sofrimento vai ser grande demais. E para o paciente é muito parecido, gente. Às vezes ele não faz, ou porque falta ali conhecimento, ou porque falta ali habilidade, ou porque falta ali confiança. Como é que a gente aumenta isso, né? Então, lembrar que a autoconfiança é essa Maria Fumaça, né? I think I can, I think I can, I think I can. E a pessoa vai aumentando a sua confiança, a sua firme confiança, ou a sua crença, é nesse nível, no nível da crença. Por isso que a gente fala confiança entre aspas, porque a autoeficácia é mais do que confiar que pode. É uma crença de uma pessoa sobre a sua própria capacidade de organizar-se e de executar com sucesso as ações e tarefas necessárias para o bom desempenho. Ou é o quanto eu creio, eu acredito, eu me autojulgo de que eu sou capaz de organizar a minha vida, de organizar as tarefas do meu dia a dia e que eu consigo parar de fumar, que eu consigo fazer atividade física todos os dias, 30 minutos por dia, aconteça o que acontecer. Eu acho isso sensacional da autoeficácia, porque tem no subtexto o aconteça o que acontecer, mesmo se chover, mesmo se estiver frio. Esse paciente está tão empoderado que ele já tem estratégias que foram discutidas com você ou com os outros profissionais da rede de apoio para que ele tenha um plano B. Para fazer, por exemplo, atividade física, caso chova. Se não, o que você vai ter? É um paciente que, eu não fui, doutora, essa semana estava muito frio, essa semana choveu, essa semana eu não pude tive que buscar meu filho. Enfim, ele não está pronto, ele tem o que predomina na contemplação e na pré-contemplação. Ele tem uma desorganização atitudinal. E a gente vai ver como a gente contribui para a organização atitudinal, ok? Bom, a autoeficácia, por que ela é tão importante na medicina comportamental? Porque ela recebe tanto destaque, porque a gente gosta tanto do Bandura, né? Porque ela é um forte preditor, segundo os estudos aí do Bandura e outros que o sucederam. A autoeficácia, ou seja, a crença de que eu consigo, é um forte preditor da adesão às recomendações médicas ou de outros profissionais de saúde, como nutricionista, dentre outros. Também é um forte preditor de que você consegue fazer o seu autogerenciamento da sua saúde. E que eu consigo fazer a contagem de carboidratos, eu consigo adequar a insulina a depender da quantidade de carboidratos. E também é um forte preditor de que você vai atingir as metas de controle. Por exemplo, controle metabólico global. Controle glicêmico, PA, peso, colesterol, etc. e tal. Ok? Então, assim, é algo muito importante que na medicina comportamental a gente olha. A autoeficácia, tem como calculá-la, a gente vai aprender. Mas, Dulce, como é que eu aumento a autoconfiança do meu paciente, ou a autoeficácia, a crença de que ele consegue, né? Diante de problemas tão complexos. Porque é isso, para um diabético, por exemplo, ou para uma fibromialgica, que tem que fazer gestão da dor, ou para uma pessoa que tem artrite reumatoide,
para o renal crônico, para o paciente que tem IC, está congesto, edema, tem que aumentar o diurético, diminuir. Gente, eles olham para isso, para todas essas tarefas, para as 3 tarefas e 5 processos que eles têm que dar conta em casa, até a tomada da decisão do que eu faço e como eu faço. Eles olham para isso como essa equação aí, sei lá, se é de 2º, 3º grau. É um negócio que eles olham e acham que é muito difícil e que, não vou conseguir. Você imagina, eu não sei nem por onde começar. Quantas vezes a gente ouve no subtexto, não sei nem por onde começar. E, às vezes, a gente minimiza, porque a gente acha que, uma vez que a gente prescreveu o que é para fazer, já tem a resposta, é só seguir. É como você pensar que só porque você fez 6 anos de faculdade, eu te prescrevo uma licença para atuar, chamada diploma, chamada CRM, e você está pronto. Pensa no estresse. Pensa na insegurança. E pensa na quantidade de coisas que a gente faz e depois fala, como seria bom se eu tivesse uma supervisão, como seria bom se eu tivesse um apoio para autogestão. É assim com os nossos pacientes em casa, tá? Isso não é passar o pano, isso é reconhecer a complexidade que há. Quem é muito letrado pode olhar um grande matemático, ou até você, se for mega bom aí em matemática, você olha para isso e fala, isso é tranquilo, eu faço os pés nas costas. Tá, mas a maioria dos nossos pacientes não tem letramento suficiente para desenvolver problemas complexos. Para quem não sabe, é complexo. O que eu faço para fazer a autogestão da hiperglicemia crônica? O que eu faço quando eu não estiver enxergando direito? O que eu faço quando eu estiver suando frio? O que eu faço quando eu tiver uma hipo? Né? Faz o seguinte, como disse, foca na solução. Então vamos falar um pouquinho agora sobre técnicas de resolução de problemas. Porque o paciente te traz, né, uma série de problemas. Ai, a minha família, eu não tenho tempo, meu filho está preso, o outro... Defina um problema com ele. O problema pode ser que eu como muito, eu chego em casa e vou comendo tudo que eu encontro, da hora que eu abro a porta até que a hora que eu chego lá na geladeira, tudo que eu vou encontrando na mesa, eu vou comendo. Tá, esse é o problema? Ok. Come muito junk food. Gente, delimita, tá? Pensa assim, a alimentação, na ciência do comportamento, ela é como se fosse um iceberg. A gente precisa quebrar essa história da alimentação em pequenos quadradinhos de gelo. Então, vamos fazer um recorte, vamos trabalhar. É como a sensação de tabagismo, é por partes. A gente vai fazer o seguinte, o paciente vai escolher o problema. O meu problema é que eu estou comendo muito errado à noite, que é a minha principal refeição. Então, a gente vai fazer um recorte para isso. Defina um problema. Como muito errado à noite. Beleza, este é o problema. Foca. Esse é o quadradinho de gelo que a gente vai quebrar ou vai dissolver hoje. 2. Faça uma tempestade de ideias, um toró de ideias, um brainstorm. O que você poderia fazer? De repente eu poderia não deixar na geladeira coisas que eu não quero comer, não posso não comprar. De repente eu posso, se eu tiver um pote de pêssego em caldas, não sei se vocês já viram isso, eu posso tirar o rótulo, porque, não sei se vocês já viram isso, mas o rótulo, ele é um vendedor oculto, ou porque vocês acham que tem aquelas fotos com aquelas cores brilhantes, que são metodicamente estudadas no marketing, lá na publicidade, para atrair as pessoas. Né? Então, nas coisas de mudança comportamental, você pode tirar o rótulo. Tira o rótulo do pote de sorvete, para você ver como diminui a sua vontade.
de, de consumir aquele produto, aquele alimento. Tira o rótulo, esconde mais no fundo do armário, enfim, tem várias estratégias. Faça uma tempestade de ideias. 3, avalie a viabilidade de cada uma. Isso é possível. Não, isso acho que é mais complicado. 4, escolha a mais viável. Essa vai ser a que a gente vai testar. Perfeito. 5, muito importante que a gente esquece. Problematize. O que significa problematizar? Problematizar significa e se? Por exemplo, imagine que o problema escolhido foi que, sei lá, fazer atividade física à noite. Então, a pessoa diz, não, eu acho que o mais viável aqui vai ser eu fazer à noite, depois do trabalho, e meu marido busca a criança para mim na escola, tal. O que é problematizar? É dizer, e se o seu marido não puder buscar? E se tal coisa acontecer? O que significa isso e qual é o objetivo da problematização? É ajudar o paciente a ter um plano B. É ajudar o paciente, o que se fala é, você aumenta o repertório do teu paciente quando você problematiza. Você o empodera. Ele tem um plano B, um plano C, para que ele não caia quando aquilo tudo lindo que ele estruturou contigo falha. Então, não esqueça dessa fase do plano de ação da técnica de resolução de problema. Problematize. E se? E aí vocês vão para o plano de ação estruturado e vai acompanhar. Na técnica de resolução de problemas, a ideia justamente é pegar aquela confusão, aquela desorganização atitudinal, come errado, faz por tentativa e erro, hoje toma mais, aí faz hipo, aí pega e suspende, aí faz hiper. Essa coisa por tentativa e erro, essa desorganização atitudinal, num paciente que está com pouco conhecimento, pouca habilidade ou pouca confiança, precisa ser estruturada através de um plano de ação ou de uma técnica de resolução de problemas. Isso é um jeito, como eu disse, tem vários jeitos de cortar o bolo, mas tenha um. E é legal que você o ajude a levantar e organizar as informações. Como está descrito aí? O que você já consegue fazer a partir dessa semana? Vamos pensar no hoje, o aqui, o agora, presença. O que você consegue fazer hoje? Pode ser desse tamanhozinho, não tem problema. O que você já consegue fazer hoje? De que forma? Onde? Quando? Tá? E aí tudo isso que está escrito aí. O que é preciso para isso acontecer? Quanto custa? Isso depende só de você? Quem que pode ajudar? Quais são os riscos disso dar ou não dar certo? Como é que a gente vai fazer para enfrentar esses riscos? Que forças suas, pessoais, você vai precisar? Coragem? Onde você vai buscar essa força? Qual que é como é que foi como é que foram suas experiências prévias quando você venceu? O que você utilizou? Que forças pessoais você utilizou e que talvez possam ser úteis agora? O plano B, como a gente falou, o plano B que é muito importante que exista. É difícil que eles tenham um plano, que eles saiam da consulta com um plano A estruturado, que dirá um plano B. E isso é muito importante, porque lapsos fazem parte da história natural. Como é que eu faço se eu tiver um lapso? A técnica é se, então. Se acontecer isso, então vou fazer aquilo. Tá? Estrutura isso com ele. Porque nem sempre ele é capaz, está pronto para fazer isso sozinho. Tá? E ter que pensar no plano B na hora da urgência é péssimo, né? E avalie o grau de confiança, a autoeficácia que ele tem, que ele vai conseguir fazer tudo isso, porque se a autoeficácia for muito baixa, a gente tem que rever o plano de ação. Talvez, inclusive, ele tenha saído muito ambicioso e às vezes você precisa diminuir aí as metas. Sempre metas SMART, né? Específicas, mensuráveis, atingíveis, realísticas, né? Com tempo, né? De duração, começo, frequência, SMART. Resumo.
Informação é diferente de informe. Não basta dizer, o senhor precisa parar de fumar. Esse é um problema complexo. É uma equação de terceiro grau. A senhora precisa perder peso. Pergunte-me como, né? Como, doutor, como? Então, é o como, gente. É o pequeno, sabe? Baby steps, é esse como. Até que ela seja acompanhada pela nutricionista, ou ele seja acompanhado, ou vai para o psicólogo. Ainda assim, faz parte do escopo do trabalho do médico, sobretudo do clínico ou das especialidades clínicas, mas tenho dúvidas se só, acho que para todos, mas minimamente, independente, vai fazer endócrino, vai fazer reumato, gastro, qualquer que seja a sua especialidade, cardio, né? Enfim, a gente precisa ajudar os nossos pacientes em planos de ação estruturados para uma mudança de comportamento sustentada, menos sofrida, mais empoderadora, menos prescritiva, top-down, entendeu? Motivação intrínseca, poço de petróleo, não poço de gasolina. Ou como diria o Paulo Freire, não uma educação bancária, né? Onde o paciente é como se ele fosse um porquinho que a gente põe a moeda, que é o saber lá dentro. Não é uma educação bancária. É uma educação empoderadora. E aí, trazendo, né, de novo os 4 níveis de ativação do paciente, veja bem, eu escrevi aí em amarelo uma paciente que eu tinha, que ela relegava o seu diabetes a uma nota de rodapé da sua vida super interessante e ocupada. Ela sempre dizia, sabe, imagina, eu tô namorando, tô estudando para entrar na faculdade, eu trabalho, eu não tenho tempo para pensar no diabetes. Diabetes é tipo, não tenho tempo, doutora, para pensar nisso, me irrita isso. É claro, ela era o quê? O nível 1. Dá nervoso, dá raiva. Sobretudo quando a gente tá no nível 1 de escuta, no downloading, com a mente ainda fechada. Se possível, quando a gente conseguir, que a gente consiga evoluir no nível de profundidade, entender o que ela está falando, ouvir bonito, qual é o subtexto, o que está por trás do que ela precisa, né? Essa vida super interessante e ocupada, como é que a gente encaixa ela sendo uma diabética tipo 1, destros pré e pós? Como é que a gente engaja, como é que a gente ativa essa paciente? Versus um como esse, que era um super controlador na vida e, portanto, também no cuidado do diabetes. Super controlador, analítico, tabela de Excel, não saía da linha, era um super ativado, nível 4. Esse também tem seus riscos, porque as pessoas muito controladoras, com baixa tolerância ao erro, baixa tolerância à frustração, podem também quebrar quando algo acontece, uma intercorrência acontece para além daquilo que ela precisa controlar. Nem tudo é controlável, né? Nem tudo está no nosso controle. Então, há desafios para ambos, mas, de fato, a forma como a gente vai reagir, se ele está se sentindo confiante, motivado, versus se ele está se sentindo, claro, sobrecarregado ou impotente. Para a primeira opção, vamos ajudá-lo a desenvolver, como falamos, um plano de exercícios, uma dieta estruturada e um plano de ação ou para um outro comportamento-alvo, tá? E aqui eu chamo a atenção para a palavra comportamento, porque na medicina comportamental, na MEV, na medicina do estilo de vida, por exemplo, peso, obesidade não é meta. Pode até ser o objetivo, mas não é a meta. A meta é sempre um comportamento. Então, se eu quero que o objetivo final, meu objetivo final é que ele controle o peso, que ele faça
um melhor gerenciamento do peso, o que ele esteja no peso saudável, qual é o comportamento, ou quais são os comportamentos que a gente vai trabalhar. É um grande beliscador? Como é que a gente estrutura esse dia? É falta de atividade física? Como é que a gente faz um plano, né, de exercícios que ele consiga aderir? Ou de atividade física introduzida na própria vida? Enfim, desses muitos fatores de risco ou comportamentos que eu coloquei aí, alimentação, o sono, gente. Eu acho que vocês têm acompanhado a relevância que o sono tem trazido, né? Tem ganho. A relevância que o sono tem ganho, né? No autocuidado ou como fator de risco cardiovascular, dentre outros, né? Vocês estão acompanhando aí, por exemplo, né, lá a American Heart, que tem falado e tal. Então, a psiquiatria, né, sobre a importância do sono também como fator de risco e agravante para problemas de saúde mental, né, transtornos de depressão, ansiedade, esquizofrenia e tantos outros. Então, como ele tem ganho realmente importância, né? Tudo isso a gente vai estruturar com foco em comportamentos, tá? Então, perder peso, tal, é consequência. Isso é bom porque desestressa o paciente, sabe? Quando ele não fica com foco todo no peso. O peso acontece como consequência de comportamentos saudáveis. Se o paciente se sentir sobrecarregado e impotente, bom, vamos investir tempo para entender por que ele se sente assim e ajudá-lo a definir baby steps, pequenos passos ou tarefas que sejam gerenciáveis, para que ele sinta que ele tem mínimo controle sobre aquilo. Sabe quando você está jogando videogame, o controle está com você? Ele precisa sentir que alguma coisa ele dá conta. Quantas pacientes, senhorinhas, às vezes, eu não consigo controlar. O que elas podem gerenciar que está no controle, né? Para reduzir o nível de risco enquanto se constrói a autoconfiança ou a autoeficácia. Aqui são ferramentas da entrevista motivacional que eu acho muito úteis, também de uma revista específica de diabetes. No primeiro quadrinho, no quadrante superior, é uma escala muito bacana. Vai falar sobre prontidão para a mudança, de 1 a 10, quanto que a pessoa está pronta para mudar. Tá? Seria aí o equivalente do modelo transteórico, de 1 a 10, quão pronta a pessoa se sente para mudar. Quer dizer, desde o nada pronto, tipo pré-contemplativo, contemplativo, até o indivíduo que está ou na preparação, na ação ou na manutenção, 0 a 10. Acho que é uma ferramenta bem bacana para você usar no ambulatório e é muito rápido. Entender quanto que ele se sente pronto. No item B, ali, no segundo quadrante superior, é bem bacana também e vale muito a pena você usar. Que são as réguas para avaliar 2 quesitos ou 2 construtos. Um é avaliar quão importante isto é para você agora. Quão importante é para você parar de fumar. Uma coisa é o quanto que ele se sente pronto para. Outra coisa é quão importante isso é para você. Isso vai te dando algumas dicas também de por onde você deve ir. E o logo abaixo é a régua da autoeficácia. Quão confiante, quão seguro você está de que você consegue mudar este comportamento. Entende? Então, primeiro, a régua da prontidão para a mudança. Segundo, quão importante isso é para você. Terceiro, quão pronto você acha que você está, quão confiante você acha de que você dá conta. No C, é a balança decisional, ou balanço decisório, onde você coloca os prós e os contras de mudar, né? Então, quais são os prós e os contras de continuar como eu estou, fumando, por exemplo, e os prós e os contras de mudar, de parar de fumar. Esse é um exercício muito importante de reflexão também para o paciente, pode ser dado como uma tarefa para casa que ele traz para você. E por que isso é importante? Porque a pré-contemplação e a contemplação são estágios
cognitivos, são estágios no nível do pensamento, no nível das ideias. Ele não é capaz, quando está nesses dois estágios, de fazer grandes mudanças ou grandes ações, atitudes comportamentais. É um trabalho ainda reflexivo no nível do pensamento, não é? Então, por isso que é importante fazer o balanço decisório, ajudá-lo a pensar sobre prós e contras, para que a gente consiga pender a balança para o lado da mudança, ok? E esse D, que é muito bacana, a gente já fez algumas vezes ali com os residentes do ambulatório, que é você pedir para o paciente, eu gosto de fazer assim, eu peço para o paciente colocar, eu faço um quadrante e falo para ele colocar 4 coisas que são fundamentais para o controle, por exemplo, do diabetes dele. E ele vai escolher 4, aí tem um exemplo que essa revista de diabetes sugeriu. Geralmente é isso mesmo, é alimentação, é atividade física, geralmente ele pode colocar insulina, os comprimidos, ou ele pode pôr estresse, é muito comum que no lugar do sono esteja estresse. Aqui, a revista de diabetes, já lá em 2006, trazia o sono como super importante, você sabe, né? Para o controle, sei lá, para saciedade, para gerenciamento de estresse e tudo mais. E aí, a gente pede para ele dar uma nota de 0 a 10 para cada um, como é que ele se vê, de 0 a 10 em cada um desses itens, e ele escolhe por onde ele quer começar, ou ele escolhe sobre o que ele quer conversar naquele dia, dado que o tempo é finito, né? Então, tá tudo meio que ruim, aí as notas não são muito boas, mas você pergunta, tá bom, essas são as notas, então você tem uma visão geral de como estão as coisas e pergunta para ele por onde ele quer começar. Nesse exemplo, ele começou por onde ele estava pior, que era o sono, mas às vezes eles querem começar, inclusive, por aquilo que está melhor. Tem espaço na literatura que sustenta as duas coisas. Tem pessoas que dizem, olha, é muito importante começar por onde ele está melhor, porque já existe uma porta ali, né, e que de alta eficácia muito grande e que então ele vai obter quick wins e isso vai fazer com que ele se motive, você abre ali vasos comunicantes de autoeficácia. Se eu conseguir melhorar a forma como eu uso a insulina, eu também vou conseguir melhorar outros comportamentos-alvo. Então, há quem defenda começar por onde está melhor, há quem defenda começar por onde está pior, e há essa defesa, a Ada também fala isso e eu estou super de acordo, que é escolher começar por onde o paciente quer. Motivação intrínseca é muito mais potente do que algo de fora para dentro. Óbvio que tudo vai depender da gravidade, de onde o paciente está. Se ele está na UTI, né, vai ser diferente. Essa possibilidade de muitas escolhas, mas ainda assim, né, gente, independente de qual que seja o cenário, abrir espaço para autonomia. Não esqueça, isso é fundamental. Todas as teorias aí, enfim, para dizer sobre isso, né, quanto que para o ser humano é fundamental a sensação de autonomia, de competência e de conexão. São aí considerados, né, o tripé mais importante para que todo ser humano necessita. Autonomia. Algum grau de decisão ele tem que ter. Decisão compartilhada. Sensação de competência. Então, preciso ajudá-lo, né, aumentar o seu conhecimento, suas habilidades, sua autoeficácia para melhorar a sensação de competência. E conexão. A sua relação, seu nível de escuta, sua habilidade aí de comunicação, a sua empatia. Aqui eu trago um exemplo que eu acho que pode ser bacana para você usar, de como ajudá-lo a desenvolver uma dieta estruturada, ou um plano de exercício, ou qualquer outro comportamento-alvo que você e ele acham que vale a pena trabalhar. E aqui eu coloquei como sugestão para que você peça para ele preencher isso enquanto você está lá discutindo o caso com o seu assistente ou com o preceptor, porque isso ganha tempo, né? Ele fica um tempo grande, às vezes, ali, 15, 20 minutos sozinho, enquanto você está lá discutindo o caso ou esperando para. Então, por que não utilizar esse tempo para fazê-lo pensar sobre si mesmo, sobre a gestão da sua condição de saúde?
Então, olha só, que bacana isso daqui. Ó, para melhorar a minha saúde, eu irei... Bom, aí pede para ele escolher qual é o comportamento ou atividade dentre as abaixo. Aqui você vê que não é um campo livre, né? Aqui ele deixa... Você pode colocar algumas coisas que você considera importante para ele escolher por onde ele gostaria de começar. E aí ele vai escrever aqui qual que foi, enfim, destas a atividade ou comportamento que ele escolheu mudar, trabalhar naquela semana, naquele mês ou no trimestre que ele vai estar longe de você. Ele vai dar uma nota de 1 a 10 de quão importante, lembra da escala da importância? Ele vai dar uma nota aqui de 1 a 10 de quão importante isso é para ele. Aqui, metas SMART, certo? Um plano estruturado, quando, onde e quão frequentemente ele vai fazer essa atividade, que é assim, vou fazer caminhada todos os dias. Não, não é assim uma meta SMART. É todos os dias, ou 3 vezes por semana. Quando? Segunda, quarta e sexta. Que horas? Sei lá, a hora que eu saio do trabalho, sei lá, às 18 horas. Com que frequência, entende? É fechar ao máximo, não deixar. Aí assemelha-se um pouco a prescrever um antibiótico, mas dando o tempo, o horário, a frequência, o dia, para que ele se organize. Mas não é você que vai dizer que dia, que horas, é ele que vai trazer. Mas precisa ter clareza. Tudo na medicina do estilo de vida traz muita importância disso. Um plano claro. Metas SMART, não é aberto assim, vou beber mais água, vou fazer mais atividade física, vou comer mais frutas. Como, quando, onde, ok? O que é preciso para isso acontecer, que é uma pergunta fundamental, e a problematização. E se, aqui ele segue, olha que legal, ele traz assim, quais são os possíveis desafios que você pode encontrar com esse plano tão bonito que a gente estruturou aqui, que é muito problematizar. E olha o 6, qual é o seu plano para superar esses desafios que podem encontrar? E se eu não for à feira? E se eu não conseguir deixar cozinhado as coisas prontas no fim de semana? Isso é muito importante, viu? Quais são os possíveis desafios? E qual é o plano B, para enfrentar esses desafios? O 7, fundamental. Com quem você pode contar? Me lembro de um trabalho que eu li uma vez que falava que mais importante para o gerenciamento do peso, mais importante do que qual é a dieta que a pessoa vai usar, né? Numa época em que tinha esse conceito de uma dieta, né? Na verdade, a gente sabe que é uma mudança comportamental para a vida, mas mais importante do que qual dieta é com quem eu posso contar. Ter o suporte social é mais importante, segundo o estudo, do que qual a dieta eu vou escolher. Então, quem é o seu suporte social? Com quem você vai discutir? Com quem você vai conversar? Quem vai te ajudar no momento do estresse, da raiva, próprias de um processo de mudança? Eu gosto muito, como já fiz aqui, comparar, por exemplo, a cessação do tabagismo com um divórcio. Ou com a morte, com o luto. Não tem jeito, gente. Tem a fase da saudade, tem a fase do luto mesmo, né? Que a pessoa fica down. Tem a fase da desabituação, né? Tem o momento, tem até às vezes o ritual, né? De sepultar o último cigarro. Mas ele deixa ali a foto, deixa o cinzeiro, deixa o isqueiro, não consegue sepultar, né? E fica ali um risco sempre o tempo todo, né? Muitos deixam ainda, né? O último maço de cigarro. E aí eu lembro muito da música, esqueci agora o autor, que ele fala, que a gente diz, olha, não deixa a pista dentro de casa, porque se deixar o cigarro, não sei o que, uma hora de estresse a pessoa pode ir lá e fumar. E aí ele traz a coisa de, sabe, que encontrei o anel da pessoa e aí foi que o barraco desabou.
Então, não deixar pistas, não deixar cigarros pela casa, porque quando encontra, no auge da saudade, pode ser que aí o barraco desabe. E por fim, aqui o 8, uma escala de 1 a 10 de quão confiante você está de que você consegue autoeficácia, de que você consegue realizar isso, tá? Então, acho que isso aqui pode ser útil para você. Após fazer esse plano de ação a 4 mãos, peça para repetir o que foi combinado. Cheque a motivação, a autoeficácia e as dúvidas. Escreva por escrito informações simples e claras. Se for o caso, se for necessário, se tiver, encaminhe para um grupo de educação e saúde, se necessário, se tiver, ou para outros profissionais do cuidado. Envolva a família, envolva cuidadores e valorize cada pequena vitória. E não esqueça, faça o check-in e o check-out. O que é isso? No início da consulta, como é que o senhor chega hoje? Quais são suas angústias, suas preocupações com seu autocuidado? E na hora de sair, o check-out. Como é que o senhor está saindo com todas essas informações? Como é que é isso para o senhor? O senhor estava preocupado quando chegou? O senhor está mais tranquilo? A senhora estava super estressada? Saiu mais ou menos? A senhora chegou tão tranquila? Eu te passei tanta coisa, você está mais estressada? Como é que você está? O check-in e o check-out. Não esquece, não basta só prescrever uma pancada de coisas para eles fazerem. Precisa fazer o check-out, tá? E por fim, checar o que funcionou e o que não funcionou. Isso a gente chama de inquérito apreciativo. Basicamente, a ideia é foca no que deu certo. O que significa focar no que deu certo? Focar no que deu certo significa o seguinte: é claro que quando a gente faz um plano de mudança comportamental super estruturado, tem coisas que não vão funcionar. A gente fez, vou fazer atividade física 5 vezes por semana. Às vezes ela volta e não conseguiu. A ideia, de acordo com o inquérito apreciativo, não é você focar nas coisas que deram errado, nos dias em que ela não conseguiu. Porque isso já é o padrão antigo. A ideia é focar no dia que deu certo. O que aconteceu naquele dia que deu certo? E outra coisa, não é dicotômico, não é conseguiu atingir a meta ou não conseguiu. Não. Em medicina comportamental, a gente trabalha com porcentagem de atingimento da meta. Eu atingi 20% da meta combinada. Eu atingi 30, 40, 50, 70, 5%. Para nós, não existem erros, existem oportunidades de aprendizagem. E cada pequena vitória tem que ser comemorada. São os reforços positivos. É como se diz, imagina um técnico de futebol que não comemora um gol porque o gol não foi tão bonito assim. Cara, não, foi gol, é gol, entende? Pequenas vitórias, é muito importante que você comemore, que você parabenize o paciente, que você diga que você está orgulhoso dele, que ele está no caminho certo, que a gente só precisa reforçar isso aí e focar mesmo no lado cheio do copo. Porque se a gente foca no dia que deu errado, você enfraquece a autoeficácia dele. Realmente não deu certo, não sei fazer. Se você foca naquele único dia que deu certo, você empodera ele. Porque vocês vão trabalhar agora, vão fazer lá um mapa mental, ou vocês vão fazer aquele plano, um brainstorming, pensando na técnica de resolução do problema. O que aconteceu nesse dia que deu certo? Doutora, nesse dia eu consegui ir à feira, eu consegui cozinhar. Mas o que deu certo para você ir à feira? Sabe o que é? Nesse dia eu dormi mais cedo no domingo, então eu consegui acordar. Eu dormi mais cedo no sábado à noite, consegui acordar mais cedo no domingo. Então, como é que a gente faz para fortalecer esses comportamentos que deram certo? E não os que não deram errado. Luz e foco no que deu certo. E quais
foram os aprendizados. Transformar situações de risco, transformar lapsos em aprendizados, situações de aprendizagem, tá? Eu vou deixar com vocês várias coisas que depois vocês podem seguir olhando, como, por exemplo, aqui, uma orientação por escrito muito clara, por exemplo, no autogerenciamento aqui da ICC e várias outras coisas nesse material. Mas eu acho que o mais importante para começarmos a conversar está aqui, até aqui. Pensar que o paciente difícil, que o paciente pouco ativado, ou que o pré-contemplativo ou o contemplativo tem jeito. Eles têm jeito. Às vezes, a gente pensa, para o pré-contemplativo, só me resta dizer para eles que, tô aqui, quando você quiser, tô aqui. Não, além disso, se disponibilizar, tem coisas que você pode fazer que podem ajudá-lo. Como, por exemplo, se fala, né, em coisas tipo reservar filmes para que ele possa assistir, que falem sobre aquele problema dele, livros, documentários, biografias, isso pode ajudar aquela pessoa naquele ponto que a gente quer mexer, que é o ponto do pensamento, da reflexão. É pôr uma dúvida nele, falar, puxa, será que eu devo mudar? Eu recomendo fortemente, se você não conhece, aquele filme Muito Além do Peso. Aquilo é muito bom para quem ainda precisa considerar um pouco mais sobre o que come, como come, o gerenciamento do peso, o junk food, o ultraprocessado. Tem um outro muito bacana, não sei se vou chamar de propaganda, é do IDEC, do Instituto do Consumidor, chama Agite-se antes de tomar. É fantástico também, é bacana para dar para os pacientes, vai falar um pouco sobre sucos ultraprocessados. Existem algumas campanhas da mídia, brasileiros ou não, que vão trazer alguns momentos que eles chamam de alívio dramático. O que significa o alívio dramático? É mesmo agir na tríade cognitiva, ou seja, no pensamento, nos sentimentos e nas emoções, que é onde dá para agir em quem está pré-contemplativo. O alívio dramático é, por exemplo, colocar a pessoa para assistir um documentário que fale sobre aquela condição de saúde que ele tem e está, por exemplo, numa fase de negação ou resistência. Você trabalhar esse assunto quando, por exemplo, morre alguém significativo para ele ou alguém famoso com aquela condição. É um momento também emocionalmente frutífero para você trabalhar com o assunto com cuidado. Cartas, né, você já deve ter visto, de familiares ou amigos, podem trazer um pouco também da história do alívio dramático, quase uma catarse. Existem também uma coisa que eles chamam de reavaliação ambiental, que também é recomendado para os pré-contemplativos e contemplativos, que é o seguinte, que é você, por exemplo, trabalhar um pouco do impacto socioambiental ou financeiro daquele comportamento. Você já deve ter ouvido falar, né? Desde quanto que você está gastando com cigarro, quanto que tem desmatado, quantas árvores foram desmatadas por causa daquele seu cigarro. E, aliás, nessa aí, dá até para você fazer aquilo que a gente chamou ali de amplificar a discrepância. Eu tenho um paciente que ele, por exemplo, ele falava que ele era um super defensor do meio ambiente. E nessa de fazer a reavaliação socioambiental, que é um dos pontos ali para o pré-contemplativo e contemplativo, usando a amplificação da discrepância, eu falei, olha, nossa, que bacana, você defende o meio ambiente. Você sabia que saiu um relatório recente da OMS sobre o tabaco, o quanto que ele causa de impacto ambiental, pegada, né, no mundo? Você sabia
que o cigarro, ele causa, segundo esse relatório, a indústria do tabaco, ela causa um desmatamento de mais de 600 milhões de árvores por ano no mundo. Você sabia que no filtro do cigarro tem microplástico, que é a segunda principal causa de contaminação dos mares e oceanos, segundo esse relatório? Eu tô com o link desse relatório aqui. Eu posso te mandar? Posso te passar? O que eu tô querendo resumir? É fazer a discrepância mesmo, né? Entre o que ele diz, o que ele defende, os seus valores, e o que ele faz. Para o pré-contemplativo e para o contemplativo, segundo essa teoria do Prochaska, do de Clemente, no modelo transteórico, esses processos de você, por exemplo, fazer essa reavaliação do impacto socioeconômico é um motivador, ou como eles dizem, um acelerador do processo de mudança. Bom, acho que a gente falou bastante, tinha muito mais coisa para contar, para trocar com você, mas enfim, eu acho que a gente vai ficando por aqui, desejando que você faça sempre um mapa de empatia, olhando para as necessidades do seu paciente, sem deixar em nenhum momento de olhar para as suas. Porque se você não estiver bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, socialmente, ou seja, os pilares do bem-estar, se não estiverem ok para você, dificilmente você vai estar no seu melhor. Para quem mais importa em toda essa história, que é o motivo pelo qual nós existimos, não é? Enquanto profissionais de saúde, que é o nosso paciente. Se o cuidado é centrado no paciente, eu acho que a gente está muito longe disso ainda, mas enfim, isso é uma meta inspiracional para onde a gente mira, né? Eu acho que é muito importante você cuidar de você mesmo, ter autocompaixão, entender que a gente realmente tem dias que a gente não está bem, que a gente não tem escuta nem para nós mesmos, que dirá para o outro. Mas nesse momento, ter a sabedoria e a responsabilidade de, em reconhecendo isso, tomar uma atitude. Seja encurtar a consulta e remarcar para um outro momento mais próximo possível, onde você esteja melhor, ou cuidar de você, fazer a sua própria prevenção do seu adoecimento, sabe? Do seu burnout. Falando em burnout, pensa, não sei se você já leu sobre o burnout do diabético. Ele existe, ele é real. Às vezes a gente está ali como é que eu posso dizer, quase que numa luta contra o nosso paciente, porque a gente quer que ele melhore. E parece que ele não quer melhorar. Mas às vezes não é isso, sabe? Às vezes é porque as agendas são diferentes. Às vezes é porque ele tem tantas outras coisas na vida dele que disputam com o autocuidado, que se ele não estiver muito engajado, como eu disse da minha paciente, fica para uma nota de rodapé da vida dele, interessante e agitada, né? Então é isso, é um convite para você se cuidar, é um convite para você olhar para o paciente, escutá-lo, escutando-se também. E eu vou agora só te mostrar um último slide, desejando que você encontre aí um ponto de equilíbrio entre o que você deseja e o que você consegue fazer. Para concluir, olha só, isso aqui foi uma experiência que eu tive no ambulatório e que foi algo que eu gravou, assim, ficou para sempre na minha vida. E foi a partir daí que eu fui entender, estudar e descobrir o distresse específico do diabético, que não é depressão, é uma outra coisa. Eu aprendi ali e foi aí que eu tive contato com o primeiro material na literatura. A Ada tem inclusive um livro sobre isso, que é o burnout do diabético. Um residente me procurou no OCMG para discutir o caso daquela diabética que tinha
que era tipo 1 e que tinha o diabetes como rodapé da vida dela. E ele estava muito frustrado, muito frustrado, muito chateado, irritado, com raiva. E falando, olha, Dulce, ela não faz automonitoração, eu não sei mais o que fazer, ela é o tipo 1, nananã. E ela não quer mais fazer, ela parou, disse que não vai fazer. Aí me veio, eu disse, como eu costumo falar, você se importa se eu for lá conversar com ela? Não, pode ir. Falei, enquanto isso, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que você pense numa imagem, a primeira que vier na sua cabeça. Pode ser uma imagem ou uma palavra sobre o que significa para você a automonitoração domiciliar da glicemia. Fazer 6, 7 pontos por dia. A primeira palavra ou a primeira imagem que vier na sua cabeça. Você quer fazer esse teste também? O que significa isso para você? Qual a importância disso para você? Enquanto ele pensava, eu fui falar com a paciente e pedi a mesma coisa. O que a automonitoração da glicemia significa para você? A primeira palavra ou o primeira imagem? Eles me fizeram isso e eu trouxe a imagem que eles descreveram, tá? Eles falaram da primeira imagem que veio na cabeça e eu trouxe uma foto que representa o que eles me contaram. Quer ver? Para o residente, a automonitoração da glicemia significa uma bússola. Eu me guio por isso. Sem essa bússola, eu me sinto perdido, Dulce. Eu não sei o que fazer. Eu estou perdido. E para a paciente, o que significa? Ela falou que significava um voodoo. Você entende que quando a gente está num nível de escuta muito diferente, a gente e o paciente, quando a gente não está em sintonia, um não consegue escutar o outro e a gente não consegue evoluir, a gente não percebeu que ela estava em burnout específico do diabetes. E nós seguimos esticando a corda. Foi preciso esse exercício para a gente entender que a gente tinha que fazer um outro caminho, que a gente ia ter que flexibilizar um pouco, dar uns passos atrás para poder continuar seguindo à frente. Isso mudou a minha relação com o diabetes. Foi muito forte para mim. Um abraço, gente. Até a próxima.